Essa é uma ilustração do caso dos homens do rádio de Freud, um pseudônimo para Ernest Lancer, que tinha 20 e poucos anos, estava se preparando para realizar uma prova para a prática da advocacia e estava voltando do exército militar. Ernest teve seu tratamento iniciado em 1º de outubro de 1903 e teve várias sessões no período de 1 ano com característica de transtorno obsessivo-compulsivo. Ernest estava nas manobras militares e ouviu um tenente cruel contar uma história de um castigo praticado no leste que consistia em amarrar alguém e colocar um balde com um rato dentro e no fundo desse balde colocar fogo. O balde era aproximado das nádegas da pessoa e o rato tentaria fugir, roendo a pessoa por medo. Ernest ficou muito afetado com a história. Enquanto ainda estava impactado, recebeu a notícia de que seus óculos tinham chegado pelo correio. Em um determinado tenente A o tinha recebido e pagado 3,80 coroas para o emissário. Com isso, lhe ocorre o pensamento de não pagar e depois, quase que imediatamente, uma angústia de que se ele não pagar essas 3,80 coroas para o tenente A, o castigo com os ratos será aplicado ao seu pai. Então, ele fez uma promessa interna de fazer o pagamento o quanto antes. E não é a primeira vez que ele tem esse tipo de pensamento. Ernest sempre teve a convicção de que se ele não fizer coisas certas, algo ruim irá acontecer ao seu pai ou à dama que ele ama e que está se preparando para pedir em casamento. Entretanto, seu pai já tinha falecido. E de alguma forma, nenhum castigo poderia ser aplicado a ele. Mas, mesmo assim, Ernest não consegue tirar esse conflito de sua cabeça e decide pagar os 3,80 ao tenente A. Porém, é surpreendido com a notícia de que outro tenente que o fez o pagamento e é tomado por uma tremenda angústia, pois o prometeu ao pagar ao tenente A. Porém, a sua dívida é com o tenente B e tenta esquecer-se dessa promessa. Mas os pensamentos voltam dobrados e redobrados por conta do movimento de tentar excluí-los. Então raciocina que poderia pagar ao tenente B para lhe dar o dinheiro ao tenente A e assim quitar sua dívida, salvando a vida de seu pai e de sua amada. Porém, descobre que o tenente B está indo para Viena e pega um trem para fazer o seu plano se concretizar. Mas no meio do caminho pensa como essa ideia é absurda. E pega um trem para voltar. Porém, Augusto faz com que ele fique indo e vindo no trem, até que um certo ponto ele chega em Viena. Apresenta seu caso para um amigo que lhe sugere um tratamento com Freud. Freud fica atômico e demora algumas sessões para entender o caso, mas percebe que aquele é apenas um episódio entre tantos outros de sofrimento com esses pensamentos obsessivos. Freud percebe que o Homem dos Ratos conta a história como meu pai tem uma história muito engraçada. Aliás, o meu pai também fez manobras militares, como Ernest estava fazendo quando desencadeou essa angústia. Nas manobras militares, o seu pai deixou de pagar uma dívida de jogo. Fala que o seu pai era um rato de jogo. Em outra situação, fala de uma história curiosa. Com seus pais dizendo que o pai casou com a sua mãe por dinheiro e não se casou com uma mulher mais pobre e bela. E esse conflito entre mulher rica e pobre, presente em sua história familiar, reproduziu-se em sua vida no momento em que seu pai quis que ele se casasse com uma mulher rica. E como a sua amada era uma empregada, ele temia essa desaprovação. O Homem dos Ratos possui uma linguagem imaginária composta por ratos. Antes de o tenente cruel fazer o relato do castigo, o que desencadeou a neurose obsessiva que já estava em andamento. Freud verifica que todas as associações do Homem dos Ratos, como Raten, rato, Rainte, casamento, rat, prestação e espinhete, rato de jogo, remeta a uma espécie de ambivalência, ou seja,
Os ratos mordem, são nojentos e são agressivos. E Freud percebe que isso é a expressão dos pensamentos hostis da agressividade, que o próprio homem dos ratos sente em relação ao seu pai, a outras pessoas e a sua incapacidade de tomar decisões, como termina o curso de direito e casar com a sua amada. Ocasionando nessa relação intrínseca de repetir os atos que um dia foram feitos pelo pai, que deixou uma dívida enorme de jogo e não pagou ao amigo. Essa dívida se transforma num pensamento simbólico para a dívida do homem dos ratos com o pai, com a sua amada e com o seu desejo. É no momento em que Freud consegue mostrar essas associações e essas repetições em que o termo Hatter ocupa várias funções em diferentes narrativas que o homem dos ratos cai em si e descobre que o castigo dos ratos fazia ele se sentir horrível, pois fazia parte das suas fantasias sádicas, e ele gostaria sim de aplicar o castigo e se imaginou tanto sofrendo. Como praticando o castigo na posição masoquista e na posição sádica, esses dois pontos vão sendo objetos de recalcamento alternados, que produzem esses sintomas, que é uma substituição do conflito, uma substituição da ideia desejante intolerável ao sujeito, que não fazem parte dos seus ideais e valores. Portanto, ele recalcou esses sentimentos nele e isso ouviu na fantasia de um castigo imposto a ele, mesmo por ter esse tipo de pensamento